Olá, queridos amigos, aqui estamos nós para a nossa colaboração em O Livro dos Espíritos, nesse estudo maravilhoso que vem nos trazendo muitos ensinamentos, né, a cada semana. E a cada capítulo, a cada subitem, nós aprendemos um pouco mais. Hoje nós vamos falar da dupla vista, que está lá no capítulo, ainda no capítulo 8º, que nós estamos estudando, nas questões 447 a 454A, e nós vamos, então, estarmos comentando, lendo e comentando o que os espíritos vêm nos falando a respeito dessas questões, desse subitem, né? Que Kardec chama dupla vista ou segunda vista, ou ainda vista psíquica ou clarividência, que são termos semelhantes, mas que querem dizer a mesma coisa. E tudo isso resulta de quê? Da emancipação da alma, que todo esse capítulo 8º da segunda parte do Livro dos Espíritos está tratando, né? Nós falamos no último estudo que estivemos aqui sobre o sonambulismo. E agora nós vamos falar da dupla vista. Então, nós trouxemos aquele PowerPoint para vocês acompanharem, e Kardec pergunta o seguinte: o fenômeno designado pelo nome de dupla vista tem relação com o sonho e o sonambulismo? E os espíritos respondem: tudo isso não é mais do que uma mesma coisa. Isso a que chamais dupla vista é ainda o espírito em maior liberdade. Embora o corpo não esteja adormecido, a dupla vista é a vista da alma. Nós vimos esse entendimento também lá no sonambulismo, que é quando o espírito está em maior liberdade, maior independência. Mas aqui ele está acordado, ele está em vigília. As pessoas que têm a dupla vista, ou a vidência, ou a segunda vista, elas veem em vigília, às vezes estão conversando, às vezes estão num determinado local e veem os espíritos, veem alguma situação e podem descrever lúcidos ali, porque estão acordados, né? Kardec falou sobre esse tema em quase todas as obras da codificação. Nós vamos encontrar, por exemplo, na Gênese, nós vamos encontrar no Livro dos Médiuns. Então, ele vai trazer para nós esse entendimento, nos mostrando que o responsável por tudo isso é o perispírito. Como nós já sabemos, o perispírito ele tem várias propriedades, e uma delas é essa expansibilidade, né? Ele se expande. Então, através dessa expansibilidade, ele pode produzir esse fenômeno. Então, a alma se desprende, como lá no estado do sono, né? Mas a pessoa está em vigília, está acordada. Isso graças ao perispírito. E se vocês quiserem ler um pouco sobre isso, está lá na Gênese, no capítulo 14, o item 22. Eu até anotei aqui no meu rascunho para a gente dizer que Kardec fala assim: é nas propriedades e nas irradiações do fluido perispiritual que se deve buscar a causa da dupla vista, que também pode ser chamada de vista psíquica, nós falamos, né? Da qual muitas pessoas são dotadas quase sempre sem o saberem, assim como a vista sonambúlica. Portanto, o perispírito é o órgão sensitivo do espírito. É por seu intermédio que o espírito percebe as coisas espirituais que escapam aos sentidos carnais. Então, ele diz também que as pessoas dotadas dessa faculdade veem aquilo que o indivíduo comum não consegue vislumbrar, porque a percepção visual não é feita pelos órgãos materiais, mas sim pelo sentido psíquico.
ou espiritual, quer dizer, o sentido da alma, a visão da alma. E ele fala que a prova disso é que, se a pessoa fechar os olhos, ela continua vendo. Como nós já vimos lá no estudo sonambulismo, nós falamos também sobre isso. Kardec pergunta aos espíritos, eles trazem entendimento sobre essa questão. Então, continuando aqui, na questão 448, ele vai perguntar se essa vista, se essa dupla vista, ela é permanente. E os espíritos dizem, a faculdade sim, o seu exercício não. Nos mundos menos materiais que o vosso, os espíritos se desprendem, quer dizer, menos materiais, os mundos mais evoluídos, né? O nosso ainda é um mundo grosseiro, então a gente sabe que existem muitos mundos. Então, nos mundos mais evoluídos, os espíritos podem se desprender com mais facilidade e se põem em comunicação apenas pelo pensamento, sem excluir o entendimento, entretanto, a linguagem articulada. E ele ainda continua, também a dupla vista é, para a maioria, uma faculdade permanente. Quer dizer, a faculdade sim é permanente. Se eu tenho a faculdade, eu sempre vou poder ver dessa forma. Mas o exercício não, porque nós não vemos em todos os momentos, né? Até seria desconfortável para nós, a todo momento, estarmos vendo, porque nós podemos ver coisas boas, mas também podemos ver coisas que não são tão boas ao nosso, e perturbaria o nosso caminhar, né? E ele diz aqui, né? Seu estado normal, quer dizer, essas pessoas que têm essa faculdade, no seu estado normal, pode ser comparado aos sonâmbulos lúcidos. E esta é a razão por que eles se manifestam a vós mais facilmente do que aos encarnados. Aqui ficou um pouquinho truncado essa leitura aqui. Vamos ler de novo? Ele diz, entretanto, a linguagem articulada não é excluída. Também a dupla vista é, para a maioria, uma faculdade permanente. Seu estado normal pode ser comparado ao dos vossos estados sonambúlicos, lúcidos, é o que ele quer dizer, né? E essa é também a razão por que eles, os espíritos, se manifestam para nós mais facilmente do que nós encarnados, porque estamos num corpo mais grosseiro. Por isso que nós recebemos a intuição, recebemos a ajuda dos espíritos, às vezes nitidamente, devido a eles não terem o corpo, porque o corpo nos torna mais impedidos de percebermos. A gente viu também lá quando estudamos o sonambulismo essa questão, que o corpo dá ao espírito limites, né? Então, é isso que a gente vai entender. Na questão 449, ele pergunta: a dupla vista se desenvolve espontaneamente ou pela vontade de quem a possui? E a resposta é a seguinte: na maioria das vezes, ela é espontânea, mas a vontade também, muitas vezes, desempenha um grande papel. Assim, podes tomar, por exemplo, certas pessoas chamadas leitoras da sorte, algumas das quais possuem essa faculdade, verás que a vontade as ajuda a entrar no estado de dupla vista e nisso a que chamais visão. Essas leitoras da sorte, né, a gente vê às vezes as pessoas, até mesmo essas pessoas que vamos dizer, lê a mão ou tem alguma intuição quando alguém pergunta sobre essa questão da sorte, entre aspas, né? Então, é essa possibilidade. Estão vendo com a alma. Alguns têm essa faculdade e
utilizam com o entendimento real dessa faculdade, mais eles, na realidade, estão tendo essa dupla vista, né? E é por isso que muitos dizem certo, dão palpites certo, dão opiniões certas, e que às vezes a gente esquece, e depois de um longo tempo a gente lembra, quando acontece determinado fato, que alguém nos falou sobre aquilo, né? Na questão seguinte, Kardec vai dizer: a dupla vista é suscetível de se desenvolver pelo exercício, quer dizer, ele reforça o que ele perguntou anteriormente. Sim, o trabalho conduz ao progresso e o véu que encobre as coisas se tornam mais transparentes. Então, ele está dizendo que o trabalho é o exercício. E a gente sabe que tudo aquilo que nós exercitamos, que nós fazemos com muita frequência, e principalmente, como ele falou na questão anterior, da vontade. Se nós temos vontade para que aquilo seja desenvolvido, seja exercido, principalmente quando nós temos responsabilidade, né? Nós podemos desenvolver. Então, essas percepções do espírito, elas podem ser desenvolvidas pelo exercício, pelo trabalho, como ele falou aí das ledoras, né? Por que a pessoa interessada naquela ação, elas conseguem? Porque a vontade é uma ajuda muito poderosa. Então, quando você utiliza a vontade para determinado fato, você consegue fazer isso para as nossas virtudes, para a aquisição das virtudes, para a corrigenda dos nossos defeitos. Tudo isso nós podemos aplicar à vontade. Aliás, os espíritos nos dizem que nós aplicamos de uma maneira muito mínima a questão da vontade, né? Nós não exercitamos a nossa vontade. E eles dizem que nem precisava muito, né, para o nosso aprimoramento. Basta nós querermos verdadeiramente e exercitarmos naquilo que nós estamos empreendendo. Então, essa questão da visão à distância, ela pode ser treinada, né? Ela pode ser desenvolvida, tanto que nas nossas reuniões de educação mediúnica, nós podemos exercitar. E cada vez que nós nos dedicamos mais, nos moralizamos, porque aí entra a questão da moralidade, da influência moral do médium, cada vez que nos aprimoramos, as nossas faculdades, elas vão também se desenvolvendo, elas vão se aprimorando para o bem, canalizando elas para aquela situação real que nós queremos empregar, né? No caso da mediunidade, elas são possivelmente desenvolvidas, e os espíritos nos ajudam muito, né? Nesse âmbito, quando eles percebem as nossas intenções, quando eles percebem o nosso interesse. Então, nós sempre temos que ter em mente que o uso da nossa espiritualidade, da nossa mediunidade, tem que estar sempre pautado no exercício do bem, no exercício daquele bem, benefício útil, né? Termos, e não para tirarmos lucros, termos benefícios em favor de nós mesmos, né? Porque são dons que Deus nos dotou, são talentos, e nós temos que ter a responsabilidade, porque daremos conta dos nossos talentos. Tudo que Deus nos dá é para o uso do bem, para a finalidade útil, para o nosso aprimoramento. Não podemos esquecer isso jamais. Continuando aqui, Kardec faz um desdobramento, né, nessa questão. Ele pergunta se essa faculdade se liga à organização física. E os espíritos respondem que, por certo, a organização desempenha o seu papel,
há organizações que se mostram refratárias. O que eles querem dizer com isso? A mediunidade, ela é um fator orgânico, está na nossa organização física. O médium possui aquela faculdade que está no seu organismo, né? No organismo físico, condições que tem ali condições que possibilitam a faculdade mediúnica. E nós temos um órgão responsável por essa faculdade e comprovada pela ciência e por muitos médicos espíritas que estudam sobre a questão da glândula pineal, que é é a responsável pela nossa mediunidade. O doutor Sérgio Felipe, ele tem muitos estudos, muitas palestras sobre a questão da glândula pineal e outros médicos também que falam sobre isso, calcados na ciência. Essa glândula, né, ela situa no nosso cérebro, é como se fosse um grãozinho de arroz, né? Ali do tamanho de um grãozinho de arroz ou de uma ervilha, e ela como é que se diz? É responsável pela nossa mediunidade, pela faculdade mediúnica. Então, existem estudos que comprovam aquela pessoa que é mais dotada ou menos dotado, né? Porque todos possuímos a glândula, mas uns são mais preparados, e principalmente quando o médium vem com aquela tarefa. Então, antes de reencarnar, ele é preparado, o seu corpo perispiritual, que vai formar o corpo físico, vai colaborar na formação do corpo físico, ele é trabalhado, ele é desenvolvido com essas glândulas preparadas. Então, os órgãos apropriados, e o cérebro dando esse preparo ali para receber essas impressões e para que a pessoa tenha condições de se tornar mais sensível, captar com maior facilidade através das suas faculdades. Isso não quer dizer que essa pessoa seja especial ou seja mais importante do que as outras. Não, são situações, né, pertinentes às nossas injunções reencarnatórias, ou seja, às nossas necessidades. A mediunidade, ela é um dom dado por Deus, mas é também uma forma de nós nos aprimorarmos na nossa encarnação e ressarcirmos até débitos com essa faculdade, né? Então, na verdade, os médiuns, eles não são privilegiados, eles possivelmente são grandes devedores, né? Muito bem, então, continuando aqui, na questão 451, ele pergunta: de onde vem a dupla vista? De onde vem que a dupla vista pareça hereditária em certas famílias? Quer dizer, de onde vem essa ideia de que a dupla vista possa ser hereditária? Aquela mãe que tinha essa faculdade, o filho também tem, e vice-versa. Então, eles dizem similitude de organizações físicas semelhantes, né? Com as mesmas possibilidades, que se transmite com as outras qualidades físicas e depois desenvolvimento da faculdade, né? Por uma espécie de educação que também se transmite de um para o outro. Então, aquela criança que viu a mãe o tempo todo usando da sua dupla vista ou de outra faculdade, mas aqui no caso a dupla vista, né? Ela pode ser educada no sentido de convivência, de vivências, de experiências, e que também vai passar a utilizar essa faculdade. Então, é possível que seja, não quer dizer que isso seja uma regra. Pode acontecer que em algumas famílias esses dons sejam
percebidos em várias gerações, por exemplo, uma avó, uma mãe, o filho ou filha, né, tendo essa vivência e de uma coisa assim bem natural, de uma forma bem natural. Isso não acontece sempre, não é uma regra, mas pode acontecer uma predisposição física e que isso é confirmado pelos próprios espíritos, né? Na questão seguinte, Kardec vai perguntar se é verdade que certas circunstâncias desenvolvem a dupla vista. Essa pergunta é bem interessante, porque ele vai dizer que a doença, desculpa, ele vai dizer que a doença, por exemplo, né, a proximidade de um perigo, uma grande comoção que a pessoa esteja vivenciando, pode desenvolver essa faculdade, pode desenvolver a dupla vista. O corpo se encontra, às vezes, num estado particular que permite ao espírito ver o que não podeis ver com os olhos do corpo. E aqui Kardec faz o comentário, ele diz que os tempos de crise e de calamidades, as grandes emoções, todas as causas, enfim, de superexcitação moral, provocam, às vezes, o desenvolvimento da dupla vista. Parece que a providência nos dá, em presença do perigo, o meio de o conjurar. Todas as seitas e todos os partidos perseguidos oferecem numerosos exemplos a respeito. Então, o que ele está dizendo aqui para nós? Né? Que durante, vamos dizer, uma doença que nós estejamos enfrentando, a nossa percepção pode dar essa expansibilidade ao perispírito e nós visualizarmos, sim. Muitas pessoas acamadas dizem, né, revelam as suas percepções. Quando nós estamos expostos a um perigo muito grande, nós podemos visualizar ali um espírito, às vezes de um ente querido, né, que vem nos ajudar numa grande comoção, onde nós estamos com os nossos sentimentos mais voltados para dentro de nós, no sentido íntimo, né? Estamos mais voltados para dentro, nós podemos também ter essa percepção, porque o corpo, conforme a gente viu nas respostas anteriores, ele está num estado particular e ele vai encontrar condições para que o espírito possa perceber melhor essa situação, e aí, com a ajuda do perispírito, né, ele vai se expandir e vai dar essa visibilidade. Às vezes isso pode acontecer uma vez e não acontecer mais. Quantas vezes a gente pode, né, ter uma visão, uma ajuda, uma determinada fase da nossa vida necessária e depois não acontece mais, né? Então, Kardec vem reforçando, dizendo que os tempos de crise, os tempos de calamidade, porque aí nós estamos envolvidos por grandes emoções. O nosso espírito está imbuído, às vezes, do sentimento do bem, do amor, e aí é possível essas condições que possibilitam essa dupla vista. É muito interessante essa resposta, né? Porque isso vem de encontro às experiências que nós, às vezes, podemos ter em relação a essas situações que surgem, né? Então, ali, naquele momento, o espírito vê, nesse estado mais de sensibilidade, onde as nossas percepções estão mais suscetíveis, né? mais vulneráveis. Então, podemos perceber, ter noção, por exemplo, um perigo, né, que nós estamos passando, uma situação, é coisa muito sutil, muito rápida, mas pode acontecer uma situação nesse tipo. Na questão seguinte,
Kardec vai perguntar se as pessoas dotadas de dupla vista sempre têm consciência disso. E a resposta é, os espíritos dizem que nem sempre. A gente viu isso lá no início, quando nós falamos que Kardec fala sobre isso na Gênese, né? Nem sempre, para elas, é uma coisa inteiramente natural. E muitas dessas pessoas acreditam que se todos se observassem naquele momento, perceberiam, ver como elas veem, como elas estão vendo. Então, é interessante, porque a coisa é assim, tão natural, de forma tão, né, que é, assim, digamos assim, sem chamar nenhuma atenção, elas estão tão acostumadas com essas visões que às vezes é possível pensar que o outro que está próximo também esteja vendo aquilo que elas veem, né? Kardec fala sobre isso lá no livro A Gênese, aonde ele diz que quase todas as pessoas que têm essa faculdade não sabem. Então, veem e não sabem que aquilo é uma faculdade. Na medida que estuda, na medida que se aprofunda, e na medida que exercita a sua faculdade, ela vai percebendo que a faculdade é sua, que ela tem essa possibilidade de ver. Os outros não estão vendo o que ela vê. Mas Kardec afirma que, na maioria, essas pessoas não sabem, porque o fenômeno é muito natural. Divaldo Franco, Raul Teixeira conta nas suas palestras que viam pessoas da família desde os 4 ou 5 anos, né? Quando estavam ali, o Divaldo tem várias palestras que ele conta isso, que o pai dele, inclusive, castigava, pensando que ele estava mentindo, e também porque ele tinha aquela questão de que isso era a visão da Igreja Católica, né, afirmando que era o demônio que estava vendo e tudo mais, né? Mas tem até uma certa vez que ele conta que ele diz que estava vendo o pai do pai dele, o avô, e ele pergunta, ele está falando que o nome dele é tal. Era um nome assim incomum, difícil. O Divaldo não tinha conhecido o avô. Então é aí que o pai começa a entender que realmente ele via. Então isso ocorre muito, né? Então é muito natural as crianças, principalmente, ter essa visão, né? Da dupla vista. Continuando aqui, Kardec vai agora para a nossa penúltima questão, que é a 454. E ele pergunta: poder-se-ia atribuir a uma espécie de dupla vista a perspicácia de certas pessoas que, sem nada terem de extraordinário, julgam as coisas com mais precisão do que as outras? É sempre a alma que irradia mais livremente e julga melhor do que sobre o véu da matéria. Então, o que eles dizem com isso? Que sempre é a alma que vê, não é a visão do corpo físico. É a alma que vê, é a alma que está irradiando de forma mais livre e, claro, se a gente está livre das nossas limitações, nós poderemos ver além do véu da matéria, né? Além do que a matéria nos permite. Então, existem pessoas que têm mesmo essa faculdade de perceber, de ver, de entender melhor, mais do que as outras, percepção mesmo. E, em função disso, muitas se dão muito bem na vida por causa dessa intuição, essa coisa interior que ela, às vezes, sem saber, ela se utiliza, né? Porque se deixam guiar pelas intuições, pelas percepções que são da alma. Por isso, conseguem perceber mais profundamente, com mais clareza, o que os outros não conseguem, né? E agora, na última questão, ele pergunta se essa faculdade pode, em certos casos,
dar a presciência das coisas. Então, ele quer saber se essa faculdade permite à pessoa ver algo que ainda vai acontecer. Pré-ciência, o pré-conhecimento das coisas. E os espíritos dizem que sim, né? Que as pessoas que têm essa faculdade podem ter pressentimentos, pode perceber coisas que estão na sua intuição, né? E que, dependendo da faculdade, ele diz, e o mesmo indivíduo pode ter todos os graus ou não ter mais do que alguns. Os graus dessa faculdade, porque há muitos graus dessa faculdade, né? Então, a pessoa, quanto mais ela é treinada, quanto mais ela conhece sobre si mesma, ela estuda, ela lê, ela se interessa por essas questões da alma, é possível esse exercício. Nós vimos aí ao longo do nosso estudo que é possível desenvolver. Então, em todos os graus, ou apenas alguns deles, né? Ou não ter mais do que alguns, pode ter todos os graus. Ela pode ter uma vidência plena, né? Citando mais uma vez a questão do Divaldo, né? Ele tinha uma vidência maravilhosa, ele conseguia visualizar os espíritos nos ambientes, as pessoas que iam falar com ele, perceber quem estava do lado, faz parte dessa dupla vista. O Raul Teixeira também, inclusive agora, depois da sua convalescência, do acidente vascular que ele teve, ele disse que a mediunidade dele ficou mais aguçada nesse sentido. Então, as pessoas chegam para ele para pedir ajuda e ele consegue vislumbrar o que está ali em torno e pode atender melhor no sentido de, às vezes, não falar do que ele está vendo, mas ele ter uma percepção maior da forma que poderá ajudar essas pessoas, né? Então, aqui tem uma nota, né, que está no rodapé do livro, e Kardec usou, como a gente também falou logo lá no início, que ele usou essas duas expressões. Então, a segunda vista é uma forma também de nós nos referirmos à questão da dupla vista. Então, é muito interessante esse estudo sobre a questão dessas faculdades, né? E o que nós podemos entender através das respostas dos espíritos em relação à emancipação da alma, né? E no sentido global aqui, porque nós já estudamos todos os tipos de emancipação, tanto quanto o sonambulismo, o êxtase, todos esses fenômenos que são as capacidades da alma, nós percebemos que elas devem ser empregadas sempre utilizando da nossa responsabilidade, né? Tendo sempre o objetivo da nossa evolução espiritual, e isso precisa ser levado a sério por aquele que possui essa faculdade ou outra faculdade, não só essa, mas qualquer faculdade mediúnica. Por quê? Porque a mediunidade é coisa santa. Kardec nos diz isso lá no Evangelho, no capítulo 26, no Evangelho segundo o Espiritismo. E também Jesus disse aos seus discípulos sobre isso, quando ele fala, dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido, né? Lembrando que também muito nos será pedido pelo muito que nos foi dado. Então, nós temos que ter muita responsabilidade com as nossas faculdades mediúnicas para usarmos sempre os nossos talentos a serviço do bem, a serviço de Deus, a serviço do amor e não a serviço do nosso egoísmo, da nossa vaidade, das nossas satisfações pessoais. E assim nós então encerramos mais um estudo do Livro dos Espíritos. Nós agradecemos
a companhia de vocês, agradecemos imensamente aqueles que estiveram aqui conosco, e se foi útil para vocês, compartilhe com seus amigos, para que nós possamos, né, esclarecer. O Espiritismo tem esse objetivo, esclarecimento. Esclarecer e consolar, nesse sentido mais voltados para a parte científica, né, dos fenômenos. É preciso que nós estudemos, que nós nos esclareçamos sobre essas questões tão bonitas, quando elas são tratadas com responsabilidade, né? Então, que Jesus nos abençoe, nos envolva na sua paz, e até mais, se Deus quiser. Fiquem com Deus, com Jesus.